na nossa videoaula de filosofia, a tia Dani trouxe uma situação para vocês pensarem. Eu quero que vocês pensem quem tem razão nessa história. Olha só, esse é o Bruno. O Bruno ganhou um monte de cartas Pokémon do pai dele e ele aprendeu tudo sobre o jogo Pokémon. Como são as batalhas, como você vence o seu adversário e aprendeu também que para você conseguir cartas novas, você pode trocar as suas cartas repetidas com algum amigo. Então, ele chegou na escola e o amigo dele falou assim: Bruno, que legais as suas cartas, você me dá uma? E o Bruno gostava tanto desse amigo que deu uma carta para ele. Mas quando o Bruno chegou em casa, o pai dele não gostou nada dessa história. O pai dele falou: Bruno, eu não te expliquei as regras? Na regra da carta Pokémon, você não sai dando as cartas por aí. Você precisa trocar as cartas. Ou então você precisa batalhar e ganhar as cartas do seu adversário. Não pode dar a carta para ninguém. Amanhã você volta para a escola e você pega a sua carta de volta com seu amigo. No dia seguinte, o amigo falou assim para o Bruno: Bruno, mas ontem você me deu a carta. Eu não vou te devolver, porque quando a gente dá alguma coisa para outra pessoa, essa coisa não é mais nossa. Esse objeto passa a ser da outra pessoa. Então, o que você dá, você não pode pedir de volta. Agora a carta é minha. E aí o Bruno falou: mas é porque eu não segui as regras. Nas regras do jogo, a gente teria que trocar a carta e não dar a carta. E o meu pai ficou bravo comigo. Então eu preciso da carta de volta. E agora, gente, quem que tem razão nessa história? Filosofia é pensar sobre as situações. Nem sempre dá para dizer quem está certo ou quem está errado. Veja só essa situação. As duas crianças têm o seu ponto de vista e cada uma delas tem um motivo para agir da forma como elas agiram. Mas quando há uma regra, devemos respeitá-la. Então vamos pensar de novo? Qual é a regra do jogo Pokémon? Você pode trocar as cartas ou batalhar pelas cartas. Quando o Bruno deu a carta, ele não cumpriu a regra. Então, para que os dois garotos tivessem cumprido a regra, eles deveriam trocar ou batalhar. Pensando nisso, o amigo entendeu o ponto de vista do Bruno e falou: tudo bem, Bruno, eu vou te devolver a sua carta então. E aí o problema foi resolvido. A partir desse dia, eles continuaram se divertindo muito com as cartas Pokémon, mas seguindo as regras, e aí não teve mais nenhum problema. A filosofia é como um jogo. Quando a gente está aprendendo a pensar sobre alguma coisa, a gente não pode só levar em conta a nossa opinião. A gente tem que ouvir a opinião do outro também. E a gente tem que pensar nas regras. É igualzinho. Então, quando a gente pensa em alguma coisa, a gente não pode ser egoísta. A gente tem que deixar a outra pessoa falar também. A gente tem que saber dividir as opiniões. Em diversos jogos, para sermos justos, precisamos seguir regras. As regras ajudam os jogadores a tomar decisões sem prejudicar ninguém. Elas também servem para que todos sejam ouvidos e respeitados. Nesse caso que a tia Dani contou para vocês, graças à regra do jogo, a situação foi resolvida sem os amigos brigarem. Olha que coisa boa! Vejam só na página 14 do livro de vocês, essa história em quadrinhos. A filosofia é um jogo? Achei diferente aprender a filosofar. Diferente por quê? Porque todo mundo fala e parece que não tem nenhuma resposta errada. E a professora sempre faz uma pergunta nova depois que a gente fala alguma coisa.
Eu acho que a filosofia é tipo um jogo. É, um jogo. A regra é ouvir o que o outro fala antes de começar a falar, como num debate. Mas como é que a gente ganha nesse jogo? E aí, gente, quando tem um debate sobre algum assunto, será que tem um vencedor ou um perdedor? Isso eu não sei, mas o que eu sei é que todo debate tem regras, assim como os jogos. Assim como você, as personagens da história em quadrinhos da página anterior também participaram de algumas oficinas de filosofia. Você pensa a mesma coisa que elas? Você também acha que quando a gente está filosofando e pensando sobre alguma coisa, a gente também tem que ouvir a opinião do outro? E que às vezes não tem certo e errado. Às vezes as duas pessoas têm razão. Existem muitos tipos de jogos no mundo, mas todos têm uma coisa em comum. Eles seguem regras. Por exemplo, para jogar xadrez, é preciso que cada jogador respeite a vez do outro e saiba as regras de movimento de cada uma das peças. Você gosta de jogos? Qual é seu jogo preferido? Se você tivesse que contar para alguém que a filosofia é um tipo de jogo, que tipo de jogo você diria que ela é? Então pensem com a tia Dani. A filosofia é um jogo onde a gente precisa respeitar a vez do outro, ouvir o que o outro tem a dizer, falar a nossa opinião também e seguir as regras. Que tipo de jogo você acha que é parecido com a filosofia? Pense em um jogo que tenha regras. Tem que ser um jogo que tenha regras para cumprir. Um jogo onde todos se respeitam. E um jogo em que, quando há algum problema, os jogadores conversam para resolver. Cada um escuta o outro e respeita a vez do outro para poder resolver esse problema. Que jogo você lembra quando a tia Dani fala tudo isso? Olha algumas opções aí na tela. Temos o futebol, o vôlei, o jogo de cartas, o jogo de tabuleiro, o jogo de basquete, o videogame, o tênis de mesa, o pega-pega. Que jogo você acha que se parece mais com a filosofia? Onde a gente tem que respeitar a vez do outro, respeitar as regras. Escolhe aí um jogo que você acha legal e que você sabe que as regras são bem importantes para poder jogar esse jogo. E desenha aí na página 15, tá bom? Na nossa próxima aula ao vivo, a tia Dani vai abrir um espacinho para um debate e a gente vai ver que jogos que vocês escolheram, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula, gente!